Que alegria! Como é bom estar com vocês em mais um conteúdo, mais uma novidade aqui no meu canal do YouTube. Eu falei para vocês que aqui no meu canal do YouTube as novidades não parariam. E mais uma está chegando nesta sexta-feira e eu confesso que eu estou muito feliz, porque a gente vai fugir do trivial, né? É claro que nós vamos sempre dar ênfase para o futebol, para o noticiário dos clubes, para a opinião a respeito dos jogos, do Campeonato Brasileiro, do Palmeiras, né, que é o meu carro-chefe, porque, né, onde eu vou, os palmeirenses vão atrás, e é assim que eu gosto, porque faz parte da minha vida, né? Palmeiras, minha vida é você, não tem aquela frase? Então, não tem jeito, onde eu vou, o Palmeiras está. Agora, no meu canal do YouTube, eu faço questão de abrir espaço para conteúdos que a gente acrescente, para que a gente enriqueça, né, o conhecimento daqueles que me acompanham, daqueles que me seguem, daqueles que muitas vezes acompanham o futebol e acabam ouvindo informações a respeito de vários temas e muitas vezes não se atentam a esses assuntos que passam batido de uma maneira muito superficial. E eu quero pegar muitos desses temas e aprofundar aqui no meu canal do YouTube, mas numa linguagem mais fácil, mais popular, de uma maneira mais coloquial, mais gostosa para o torcedor, na linguagem do torcedor, na linguagem do povo, muitas vezes, para facilitar o entendimento, para que as pessoas possam ficar mais próximas daquilo tudo que acontece no meio do futebol. E é por isso que o Jogo Legal está chegando nesta sexta-feira, a princípio uma vez por mês, para que você vá se acostumando, para que você vá pegando gosto pela coisa. E eu tenho certeza de que com o passar do tempo você vai querer mais. Sabe aquele gostinho de quero mais? Sabe aquela coisa, puxa vida, uma vez por mês não vai ser suficiente não, eu quero mais vezes. E vai ser assim. Sabe por quê? Porque o Jogo Legal vai te aproximar de um tema que você muitas vezes acompanha no noticiário do dia a dia do seu time de coração, né? Aquela informação de que um jogador pode ser punido, um jogador pode ser suspenso, ou então ele foi absolvido, né? Ou então ele entrou na justiça contra o clube por um motivo ou por outro, né? Ou então um clube entrou na justiça contra um atleta, de repente, né? Uma mão inversa em relação ao que a gente está mais acostumado a ver no noticiário, um jogador que quer se ver livre de uma situação, ou um treinador, né? Enfim, são várias nuances que a gente pode colocar dentro desse tema que a partir de hoje você vai ver aqui também como um conteúdo constante no meu canal do YouTube. Jogo Legal, nome simples, curto, objetivo, de fácil memória e que faz uma alusão ao jogo, né, ao esporte e ao legal, que é uma coisa bacana e ao mesmo tempo que nos remete à lei, uma coisa legal, uma coisa lícita, né? E a justiça desportiva está inserida ao futebol. E para isso eu tenho a alegria, eu tenho a honra de contar com a participação de dois grandes amigos e dois grandes advogados, dois grandes especialistas e dois grandes estudiosos e apaixonados pelo direito desportivo, né? E eu vou apresentá-los a partir de agora, eles estarão comigo nesse projeto aqui no meu canal do YouTube. Dr. Tiago Elias, especialista em direito desportivo, né, integrante do escritório FFA Advogados, está comigo aqui, né, para conversar também, e o Dr. Márcio Sturmhofer. Olha, eu treinei mais ou menos umas 3 semanas esse nome. Eu só quis estrear o meu quadro aqui, né, no meu canal do YouTube, depois que eu aprendi a falar esse nome. Senão eu não ia passar vergonha, né, no meu canal do YouTube, sem saber falar o nome do Dr. Márcio. Porque falar só Márcio não ia dar certo, eu teria que saber falar. Então, Dr. Márcio Sturmhofer. Será que eu falei certo, doutor Márcio? Obrigado e uma honra contar com a participação de vocês dois aqui no meu canal do YouTube. Tudo bem, doutor Márcio? Tudo bem, Alex? Não, corretíssimo aí. A pronúncia aí alemã tá perfeita, Alex.
até porque eu sou um Haydn Kramberger, né? Então eu teria que também, não poder passar vergonha e decepcionar meus ancestrais, né? Então, um Haydn Kramberger deveria saber falar um Sturmhubel. E eu não tenho Miller no meu sobrenome. Peguei do meu pai, meu saudoso pai, que nesse mês, inclusive, faz 5 anos que eu tenho saudade só do meu pai e boas lembranças, né? Então, o meu pai era Alfredo Kramberger Müller. Como Haydn Kramberger no Brasil ia ser difícil para o povo decorar, né? O senhor não tinha essa preocupação, porque o senhor não ia ter uma vida como a minha, assim, em termos de profissão, não precisaria pedir para o povo falar o seu nome. Então, eu peguei o Miller do meu pai. Então, Alex Miller é mais fácil, né? E eu deixo o Sturmhubel para a gente usar aqui no meu canal do YouTube. Doutor Márcio, que é um especialista em direito trabalhista, e cada vez mais o direito trabalhista faz parte também do direito desportivo, né, doutor Márcio? Então, eu queria dar as boas-vindas aqui ao senhor no meu canal do YouTube e falar um pouquinho também dessa sua expectativa de falar um pouquinho do direito desportivo junto com o doutor Tiago, que eu vou apresentar na sequência. Muito obrigado, Alex, aí, ouvintes também, né, e espectadores. É uma honra aqui estar ao lado. Então, o direito do trabalho é muito interessante no direito desportivo, aí tem várias matérias aí que podemos abordar, né? Então, certamente aí teremos muitos assuntos polêmicos aí, Alex, né, para no decorrer aí do programa aí trazer aí como novidade aí para as pessoas, né, popularizar aí o direito desportivo, né, numa linguagem aí. Tentaremos, né, dentro da nossa técnica, né, Alex, mas essa seria a intenção, e na sequência a gente debater bastante aí a questão aí do direito desportivo e direito do trabalho também, que está inserido nesse tema. Pois é, o nosso Wilson Ponce, que comanda aqui a nossa tecnologia, a nossa transmissão, ele meteu até um Alex Kramberger no GC aqui para homenagear o Dr. Sturmhubel, né? Tá aqui o nosso Alex Kramberger aqui. E o doutor Tiago não tem esse problema, né? Então tá mais tranquilo e ele pode também dar suas primeiras considerações iniciais. Data máxima vênia, hein, doutor? Muito obrigado por sua participação aqui e por esse início de projeto no meu canal do YouTube. A gente é que agradece a oportunidade, né, e a honra de estar participando desse quadro, desse programa. Um ótimo bom dia aos telespectadores. Muito honrado em ter você como jornalista aí nessa mediação e fazer esse bate-bola com o Dr. Márcio, que vai ser muito interessante, porque as leis trabalhistas estão muito atreladas ao direito desportivo, embora o futebol ele é regido pela Lei Pelé, e naquilo que há omissão ou há alguma necessidade, aplica-se a legislação trabalhista vigente no nosso país. E a intenção é essa, como o Dr. Márcio já mencionou, vamos transformar isso numa linguagem acessível ao público, de forma que eles se integrem também nesse universo e fiquem por dentro aí dos bastidores jurídicos que envolvem o seu time, o seu atleta de preferência aí, e vamos que vamos. Muito legal. E pela minha experiência de jornalista esportivo, tem assuntos que, para o torcedor, ficam um pouco à margem do noticiário, por causa da linguagem, né? Por causa da dificuldade de compreensão, muitas vezes. Então, por exemplo, a arbitragem, quando você começa a falar muito da regra do jogo, você tem que ter um cuidado para você falar com o ouvinte, com o telespectador, com as pessoas que acompanham o futebol, porque quando começa a ficar um negócio muito técnico, dispersa um pouquinho, fica chato. Quando você vai falar da justiça desportiva, você começa a entrar muito naqueles termos técnicos da lei, daquela coisa dos artigos, parágrafos e tudo mais. Começa a entrar também numa seara meio complicada para o torcedor que não estudou aquilo e não é obrigado a conhecer, né, dos detalhes da lei também. Fica um negócio complicado para o torcedor querer acompanhar a linha de raciocínio quando um advogado vai explicar ali a tese dele, por que é aquilo, por que não é, né? Então, justamente, eu fiz questão de colocar esse quadro no meu canal do YouTube, depois das nossas tantas conversas, reuniões e trocas de ideias, porque eu senti em vocês também essa vontade de colocar para o público de uma maneira mais simples tudo isso que a gente já vê
no nosso dia a dia do futebol e fazer com que o torcedor entenda um pouco mais disso que já é noticiado, mas que muitas vezes não é compreendido, né? Por que acontece tal coisa? Por que tal decisão foi tomada? Por que o jogador do meu time foi punido por causa daquilo que ele fez? Qual é o entendimento da justiça, né? Naquele caso específico? Por que ele foi julgado por aquilo e não por aquele outro artigo? Né? Por que ele foi inserido naquele contexto e não no outro? Qual é a diferença daquele caso e do outro? Então, a gente vai tentar levar para um lado de entendimento do torcedor, né? E eu peço essa ajuda a vocês para fugir do juridiquês, escapar do lado que vocês estão acostumados, né? Porque entre vocês e numa audiência, num processo, né, num julgamento, é normal e é assim que tem que ser, né? Porque é o meio de vocês. Agora, nesse momento em que a gente tenta levar ao público, né, uma explicação, a gente vai tentar também entrar na linguagem do povo, na linguagem do público, do torcedor, que quer também conhecer um pouco mais, mesmo sem ter aquela obrigação de estudar, de conhecer direito, de ser um advogado, porque eu também quero conhecer, e eu quero aprender com vocês, porque eu também não sou advogado. Então eu vou tentar tirar de vocês, né, um pouco desse aprendizado que vocês têm, né? Então eu vou ter uma aula aqui, eu vou ter 2 professores e eu vou ser o porta-voz das pessoas que me seguem aqui no meu canal do YouTube. Combinado assim? Combinado. Olha que alegria. Combinadíssimo. Então, olha, o primeiro tema, e vai ser assim, ó, a gente vai discutir um tema cada vez que nós fizermos um programa aqui, a princípio de sexta-feira, uma vez por mês, né? Então, uma sexta por mês. Vamos combinar uma coisa? Até o fim do ano, já que é um ano meio complicado, um ano diferente, vamos combinar uma coisa? Até o fim do ano, pelo menos, vamos assim, uma sexta por mês, tá bom? Então, uma sexta por mês, até o fim do ano, até dezembro, pelo menos, vamos fazer assim uma sexta por mês, tá? Então agora, hoje a gente estreia, aí no mês que vem a gente faz numa sexta-feira, no outro mês a mesma coisa, até dezembro assim. Aí pro ano que vem a gente vê como é que faz, tá bom? Então, até dezembro, a gente combina um tema, discutimos esse tema, e no fim de cada programa, a gente pega os casos mais recentes do mundo da bola, né? E trata como algo mais curioso, vocês deem a opinião também de vocês sobre algo que acontece, lances de jogos, casos que o STJD, por exemplo, vá julgar, né, do Campeonato Brasileiro ou do mundo, enfim. Então, eu até já preparo os nossos amigos que estão conosco aqui no programa de estreia, para esses casos mais recentes, eu sugiro aqui para vocês que a gente possa falar, por exemplo, daquele lance que aconteceu no Clássico Corinthians e São Paulo, em que o Jô supostamente agrediu ou não. Eu quero depois que vocês deem a opinião de vocês, o jogador do São Paulo com um soco ou não, né? O jogador do São Paulo pelas costas, não sei se foi um empurrão, se foi agressão, se foi um soco, se foi dá licença que eu vou passar. Tem também o caso do goleiro do Botafogo, o Gatito Fernandes, que destruiu o VAR, porque ele ficou bravo com a marcação, jogou o VAR no chão, chutou, destruiu. O que pode acontecer num caso desses? Se ele vai ser punido ou se não vai? O que vocês acham disso? É um caso para a gente discutir algo curioso. E tem também o caso Messi, que quer se livrar do Barcelona depois de jogar trocentos anos no Barcelona. O Barcelona praticamente criou o Messi para o futebol do mundo e agora, depois de alguns desgostos, ele quer ir embora. Mas aí o Barcelona vai, você quer ir embora? Depois de tudo que eu fiz por você, você quer ir embora? Então paga 700 milhões só e pode ir embora. E aí o Messi, depois que eu fiz por vocês tudo, vocês querem me cobrar 700 milhões? Não é assim não, eu vou embora e acabou. Então, como é que é essa história? Então, de repente, eu quero ver se vocês têm também alguma opinião a respeito disso. São alguns temas que a gente pode discutir no final do programa de hoje. São ideias, aí vocês pensem aí o que dá para falar sobre isso ou outras coisas que vocês queiram no fim do programa de hoje. Combinado? Combinado. Ó, tá vendo? É pouca coisa, é só uma bateria que eu estou metendo em vocês aqui, só para testar aí se vocês estão preparados para o nosso jogo legal de estreia nesta sexta-feira. Mas olha, o tema que a gente combinou mesmo para abordar é um tema que, se virar moda, vai chacoalhar as estruturas dos clubes brasileiros, que é a questão do adicional noturno
e do descanso semanal remunerado, DSR, que alguns jogadores e até ex-jogadores começaram a cobrar dos seus clubes ou ex-clubes, né? Que é a questão de jogador entrar na justiça por ter atuado num domingo, por ter atuado depois do horário do adicional noturno, depois das 10 da noite, ou sei lá qualquer horário, enfim, eu vou perguntar agora para vocês isso, né? Então, doutor Márcio, no aspecto do direito trabalhista, né? Como funciona, por exemplo, a questão do adicional noturno e do descanso semanal remunerado? Eu queria que o senhor explicasse isso no âmbito do direito trabalhista, para que depois o doutor Tiago inserisse esse tema no direito desportivo, para que a gente pudesse abordar esse assunto em relação ao que esses jogadores estão fazendo hoje em dia, porque antigamente, até pouco tempo, ninguém falava sobre isso, e agora, se virar moda, os clubes daqui a pouco vão pedir para a CBF, por favor, não marque meus jogos aos domingos. Interessante, Alex. Vou fomentar, então, aqui sobre o ponto de vista aí do direito trabalhista, né? Até como uma provocação aí para o doutor Tiago, depois para passar a bola para ele, né? Mas, assim, olha lá. Uma forma mais simples aqui, Alex, né? O adicional noturno, né? Então, o Brasil, né? A gente tem que ver o que é noite, noturno, né? Qual que seria o conceito. Então, o que nós temos na legislação uma ficção, né? O que seria a ficção? Nosso legislador, ele entendeu que seria a partir das 22 horas, não tendo como critério, né? Poderia ser o pôr do sol, né? Seria, se a gente for falar no popular. Então, no Brasil, diferentemente de outros países, né? A própria Alemanha, né? A Espanha, a gente tem outros horários, né? E o Brasil adotou a partir das 22 horas até as 5 horas da madrugada, né? Então, esse é o primeiro critério aí para definir se tem direito ao adicional noturno ou não. E aí tem um percentual de 20% também e uma jornada reduzida, né? Então, é 52 minutos e 30 segundos. Então, existe essa especificidade para todos os trabalhadores, em regra, urbanos e rurais. E aí fica a dúvida, né? Essa pergunta aí que eu queria devolver, então, né, Alex, em relação aí se os jogadores teriam direito ou não. Talvez esse é o grande tema emblemático, né, Alex? Que, né, do ponto de vista do direito do trabalho, efetivamente nós temos esse direito ali na Constituição Federal, né? E aí, realmente, eu queria passar a bola aí para o doutor Tiago, sob o ponto de vista do direito desportivo. Até porque, né, doutor Tiago, os jogadores, principalmente os jogadores dos grandes clubes, que acho que existe uma distinção muito grande no Brasil em relação aos atletas profissionais, né? Os jogadores dos principais clubes, eles ganham seus salários de forma dividida entre CLT e PJ, né? Eles têm a parte maior, a fatia maior é PJ, para dar uma driblada aí nos impostos, mas eles também têm uma fatia considerável na parte da CLT, né? Sim, esse caso é interessante e ganhou muita notoriedade, muito por conta da decisão no caso do Maicon, que foi o ex-atleta do São Paulo, hoje no Grêmio do nosso amigo Dr. Márcio. O Márcio é gremista. É gremista. E ganhou notoriedade porque não deixa de ser um tema polêmico no âmbito do futebol, tendo em vista o que nós, torcedores, né, muitas vezes estamos acostumados a assistir, são os jogos de quarta-feira e os jogos aos finais de semana. Então, esse grande destaque que se dá aos grandes clubes, aos grandes atletas com grandes salários, leva a esse questionamento. Poxa vida, mas o atleta profissional ele já ganha muito e vai ainda conceder o adicional noturno para o atleta, que absurdo. Às vezes é demais. Mas não é a realidade do futebol brasileiro o que estamos acostumados a assistir na grande mídia. A grande realidade é que mais de 80% dos atletas hoje no país eles ganham um salário mínimo, R$ 1.500. Pensando nessa grande massa, nessa grande maioria, com esse salário de um salário mínimo, R$ 1.500, R$ 2.000, é devido ao adicional noturno, ao atleta profissional de futebol? É dentro dessa realidade
que a gente deve pensar na aplicabilidade dessa norma. E no âmbito desportivo, o que dá margem para aplicação da norma trabalhista é que a legislação desportiva, a Lei Pelé 9.615 de 1998, ela não trouxe a previsão do que é o adicional noturno para o atleta. Então, eu creio que essa grande polêmica e essa decisão que concedeu o adicional noturno para o Maico se deu muito mais pelo fato de haver a omissão na legislação especial, o que abriu as portas para a aplicação da norma trabalhista. Então, tecnicamente falando, é possível a concessão do adicional noturno para o atleta, uma vez que a própria legislação especial, a própria Lei Pelé, ela diz que as normas da legislação trabalhista da Seguridade Social também são aplicadas ao atleta. Então, essa omissão da legislação especial abriu margem para que o atleta tivesse esse direito. E, de fato, embora o contrato de trabalho do atleta ele tenha hoje uma nomenclatura de contrato especial de trabalho desportivo, na verdade, o atleta profissional ele é um trabalhador também, como qualquer outro trabalhador. A gente não pode também se valer desse argumento que ele é um ser especial e achar que ele também não tem direito a algumas questões trabalhistas como os demais trabalhadores do dia a dia. Então, essa foi a grande polêmica. E na omissão da lei, a legislação trabalhista, tecnicamente falando, ela deve ser aplicada. Mas, doutor, é uma pergunta até para os dois, e pode servir até como uma opinião pessoal também, né? Tem a lei, mas de repente tem a forma como se enxerga a lei, né? Muitas vezes a lei existe para ser cumprida, mas também existem as interpretações da lei, tem leis que a gente acha que poderiam ser revistas ou remodeladas, né? Talvez uma readequação dessa lei de acordo, por exemplo, com um nível salarial, porque, claro, a grande parte, a esmagadora maioria dos atletas profissionais no Brasil ganham muito mal, né? Ganham como aqueles trabalhadores que têm que levantar às 4 da manhã para pegar 3 conduções nas grandes cidades. Sim. E voltam para casa muito tarde e têm uma vida muito sofrida, e são esses trabalhadores que não têm a mínima condição para sustentar, às vezes, as suas próprias famílias, né? Agora, como é que você vai admitir que um cara que ganha mais de 100 mil reais por mês brigue por um adicional noturno, brigue porque trabalhou no domingo para ganhar algo a mais? Assim, você igualar esses trabalhadores, que são trabalhadores, claro, mas parece algo assim meio que um tapa na cara da sociedade, que é uma frase feita, mas parece um oportunismo barato. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Eu estou emitindo aqui uma opinião de um leigo, de um torcedor que não entendo muito como que um cara que está sentado na grana pode ir atrás de uma coisa que parece picuinha, parece uma rixa pessoal com o clube, com um dirigente que então aconteceu isso comigo no clube, também eu vou ferrar eles. É uma coisa que me parece ser assim. Então não sei se poderia existir algo para se inserir na lei, já que é uma profissão especial, a de jogador de futebol, por causa dos horários, enfim, para se colocar também em termos de escalonamento de salário, enfim. É possível isso ou não? Vou dar o meu ponto de vista aí, doutor Thiago. É que assim, Alex, no direito falando um pouquinho do adicional noturno, né? Ele teve um propósito, o legislador, né? Ele entende que a partir das 22 horas e até as 5 horas, nosso organismo ele funciona de uma forma, né? Então foi uma questão mais pensada pelo legislador, né? O legislador trouxe essa previsão na época, né? Uma previsão antiga, né? A CLT da época do Getúlio Vargas, teve uma reforma agora recente, e talvez seria um outro tema, né? A gente falar aí da reforma trabalhista em 2017, mas o certo é que ela foi pensada nesse sentido, né? Se a gente for pensar a partir dessa premissa, né? Dessa ideia, né? O critério não seria o salário. Agora, dentro da tua pergunta, aí realmente sim, talvez uma
o legislador trazer uma previsão, o jogador que ganhe X, ganhe Y, né? Mas aí confesso que daí a gente teria que debater um pouquinho mais em relação à igualdade, alguns outros princípios que existem no direito, né? Princípios constitucionais. Mas o certo é que ela vem com essa ideia, a partir das 22 horas tem que ser horário reduzido, ele tem que ter um adicional. Então, o legislador, na época, né, pensou dessa forma, né? Vou jogar a bola aí para o doutor Thiago, agora, Alex, aí, na visão dele. O adicional, viu, doutor Márcio? O adicional eu até compreendo. Agora, o que eu quero dizer mais, assim, principalmente até, mais do que o adicional noturno, o jogador de futebol hoje em dia, em 2020, o futebol foi inventado em 1800 e não sei quanto na Inglaterra. Em 2020, apareceu um gênio para reclamar na justiça que ele quer ganhar mais porque jogou no domingo. Então, assim, o futebol é domingo, sabe? É o dia do futebol, é o dia tradicional do futebol. Então, ele entrar na justiça, parece que ele ficou de campana, armou uma arapuca para o clube. Então vou fazer um contrato de 3 anos. Daqui a 3 anos, quando acabar meu contrato, eu vou entrar na justiça para pedir os domingos que eu joguei, né? Então por que não, quando ele fez o contrato, ele falou, olha, mas como eu vou jogar em tantos domingos, a tendência é de que eu jogue em X domingos no meu contrato, eu quero ganhar X a mais pelos domingos que eu vou jogar. Assim, então, soa como algo oportunista nesse momento o cara entrar na justiça para solicitar os domingos a mais que ele jogou. Para mim, não encaixa o jogador de futebol entrar na justiça para pedir os domingos. É só isso que, viu, o doutor Thiago? O senhor que é um ex-jogador de futebol profissional poderia me falar sobre isso. É interessante, eu entendo o seu ponto. A questão que eu vejo hoje é a falta de uma previsão na legislação desportiva. Existe em trâmite no Congresso uma nova lei geral do desporto, e eu acredito que nessa nova legislação possa vir essa previsão. Essa sua ideia também não é ruim, é interessante. De repente, um escalonamento, salário até tantos mil tem o direito, até X não tem. Deve haver, sim, uma previsão, porque o que acontece? O doutor Márcio falou da questão da saúde do trabalhador. O adicional noturno ele foi pensado a partir dessa gênese. Mas o que acontece? Hoje, no ano de 2021, nós sabemos que a tecnologia avançou de tal maneira que os atletas também eles tem se exigido do atleta um desempenho assim a ponto de tratá-lo como muitas vezes uma máquina. Exige-se demais do atleta em treinos, em partidas, cobrança. E na questão do adicional noturno, muitas vezes ele termina um jogo, ele começa a jogar 10 horas da noite, precisa esperar acabar a novela da emissora, termina a novela para começar o jogo por conta desses compromissos da transmissão na TV. Então, começou às 10 horas, acabou meia-noite, ele vai estar lá no vestiário, ele se troca, ele vai sair do estádio quase 2, 3 horas da manhã, e muitas vezes no outro dia ele retorna para fazer o trabalho regenerativo. Aqueles que jogaram têm aquele treino regenerativo para recuperação muscular. Então, pensando nessa questão da saúde do trabalhador, a gente tem que olhar para o atleta como um ser humano, como um trabalhador comum, precisa ter essa ótica. Todavia, eu entendo o seu ponto, principalmente quando se trata dos atletas com grandes remunerações. Nesse caso, eu creio que uma previsão contratual em regras de pagamento, ou surgindo essa nova legislação do desporto, que ela traga isso a fim de que seja pacificado esse assunto. E também um assunto que pode ser pacificado quando essas decisões aqui de primeira instância, quando chegar lá no TST, vai haver uma pacificação sobre esse assunto. Então, não deixa de ser um assunto interessante e polêmico a ponto de a gente ter esse olhar mais humano para o atleta, para olhar
como ele sendo um trabalhador como todos os outros, e ainda mais sofrendo com a pressão da torcida, o cara entrando lá no campo, no centro de treinamento, ameaçando se ele não jogar e tal. Então tem umas nuances no futebol que assim, são especiais, mas o atleta ele não deixa de ser um ser humano, um trabalhador. Mas eu entendo o seu ponto, faz muito sentido também. Falta uma previsão na legislação para não dar margem para esse tipo de discussão, né, de brecha. Alex, eu acho. Alex, Oi, doutor. Oi, pois não, doutor Márcio. eu queria aproveitar um gancho aí do doutor Tiago, né? Com muita propriedade ele colocou essa questão, e também entendendo o ponto de vista que tu mencionaste, né? A gente tem uma questão também no direito do trabalho que alguns direitos são irrenunciáveis, né? Até colocando um ponto de vista do jogador ele não pode renunciar àquele direito, né? Então, acho que dentro do que o doutor Tiago colocou, com muita propriedade, e acho que acaba fechando com a tua pergunta, talvez a gente viva uma omissão legislativa, né? Falta uma legislação propriamente para que, né, dizendo, olha, o jogador que receba tanto não é devido. Isso seria a solução. Seria a solução, Alex, porque realmente o jogador, pensando no jogador também, e aí não só falando da questão da questão da saúde, etc., mas também trazendo um princípio do direito do trabalho, especificamente do trabalho, que o direito ele é irrenunciável, né? Independentemente se ele quer ou não, né? É intrínseco ali, né? Ele tem o direito, né? Então, é uma questão bem polêmica. Sabe de uma coisa, eu tenho certeza de que agora com esses casos que começaram a surgir, com o Maicon, com o Paulo André lá, eu tenho certeza de que os clubes, a partir de agora, também vão passar a ter cuidado a formalizar novos contratos. A partir de agora, quando eles forem fazer novos contratos com seus jogadores, eles vão, vem cá, vamos renovar, vamos fazer um contrato, mas tem agora, vocês viram agora que os seus colegas estão começando a entrar na justiça contra os clubes? Então vamos fazer um negócio aqui, você vai assinar aqui que, quer dizer, por mais que na justiça possa se discutir tudo, qualquer coisa você pode entrar na justiça e discutir, mas os clubes também vão tentar se calçar de alguma maneira. O que os clubes poderiam fazer agora, hoje, já que ainda não existe essa legislação, né, específica? O que um clube poderia fazer com um jogador para renovar um contrato ou para contratar um atleta mediante essa situação de momento? O que vocês sugeririam, por exemplo, a um clube? Doutor Márcio, pode iniciar, que é mais específica aí do... Na verdade, Alex, os clubes, eles cumprindo o contrato, pagando o salário em dia, pagando o direito de imagem de forma não fraudulenta, eles cumprindo com as questões, o atleta, ele quer jogar bola, ele quer desempenhar a sua função, ele quer tá bem para fazer o que ele mais gosta. E essas questões, você colocou um ponto interessante, porque às vezes o atleta ele sai com algum problema numa dessas situações, ele sai do clube porque está com o salário atrasado, não estão depositando o fundo de garantia dele, em vista de um monte de supressão de direitos trabalhistas em relação ao atleta, quando ele sai, ele vê aquilo que ele tem de direito e que é previsão legal e ele aciona a justiça. E cabe ao juiz, na verificação ali do conjunto de provas que ele apresentou nos autos e no entendimento do juiz na aplicação da lei, ele vai aplicar a legislação. Porém, essa questão dos clubes, basta que eles simplesmente façam gestão profissional, uma gestão técnica profissional, olhe para os clubes como sendo vamos por aqui, um clube empresa, embora sejam associações, mas se ele tiver esse olhar técnico de ver que há responsabilidades e que eles devem cumprir com a legislação, tudo certinho, olhar para o clube como se fosse uma empresa e olhar para o atleta como um trabalhador comum, eu creio que muitos desses problemas são evitados. E as questões contratuais, agora falando um pouco de juridiquês aqui, existe no direito contratual o pacta sunt servanda, que é o seguinte: o contrato deve ser cumprido entre as partes. Então, a partir do momento que eu assino um contrato com o clube,
tanto o atleta como o clube, eles têm responsabilidade e, pela boa-fé, eles têm que prezar pelo cumprimento do contrato. Mas quando essas coisas acontecem de supressão de direitos trabalhistas, por exemplo, que é o que nós estamos falando, ele tem direito de pleitear na justiça a sua rescisão. E com relação ao adicional noturno, na minha opinião, no nosso entendimento, o que mais se deve trazer à baila é a falta de previsão. A falta de previsão para essa atividade especial que é o futebol é que faz com que o atleta tenha esse direito. É um direito dele. E como a legislação especial não trouxe essa previsão, então a trabalhista é direito meu? Então eu vou requerer. Pois é, e é complicado você até calcular isso, porque tem jogo que está marcado para as 9h30, que a tabela uma semana antes volta para 7h30. Então vai ter jogo que o cara vai ter direito a receber, mas uma semana antes ele passa a não ter mais o direito de receber, porque ele vai terminar o trabalho dele naquele dia às 9h30 e não mais à meia-noite. Então é um negócio que ele vai ter que calcular mês a mês aquelas horas trabalhadas, né, adicionais. É um negócio complicadíssimo. E que é caso a caso, há um controle a ser feito pelos clubes, por cada jogador e seus advogados, enfim, é um negócio bem difícil e que acho que, olha, vocês advogados vão ter que trabalhar muito nessa justiça desportiva aí. Aliás, a justiça desportiva está precisando de muitos advogados bons aí inseridos nesse contexto para entrar nesse meio. A justiça desportiva está carente de advogados para entrar e tomar conta, para enriquecer esse meio aí, viu? É bom vocês entrarem logo nisso daí, porque está precisando, viu, gente? Ó, o campo é vasto, está aberto. Sim, muito legal. Olha Alex, aqui. Oi, pois não, doutor Márcio. Eu vou pegar um gancho aqui na fala aí do doutor Thiago, foi muito interessante, ele já pincelou mais ou menos aí a questão do Messi, né, que falaremos aí na sequência, né, que tá quente, né? Isso que eu ia falar agora, justamente, eu já ia emendar, inclusive, então você já pode começar, porque nessa questão de respeito de contrato, no respeito do acordo entre o clube e o jogador, eu já ia entrar já no assunto do Messi. Tem até uma novidade nessa sexta-feira que o Messi tuitou, né, publicou essa questão da divergência da interpretação dos 700 milhões de euros, né? Que o Barcelona fala, tá bom, você quer ir embora, então me pague os 700 milhões de euros. E o Messi falou, não, eu quero ir embora, mas eu não preciso pagar, eu não tenho obrigação de pagar, essa cláusula não está em vigência para eu precisar pagar e poder ir embora do Barcelona. O que o senhor quer falar sobre isso? E os dois que podem falar a respeito disso? Pois então, doutor Thiago, nós estávamos debatendo essa questão, como saiu do forno, né, recentemente. Quentinho. E eu estava conversando com o doutor Thiago, o contrato lá, ele está prevendo que, né, é até o final da temporada e etc. Então, não estaria certo o Barcelona, né, o Barcelona não está certo, e aí trouxe a questão para o doutor Thiago, e o doutor Thiago me pontuou, não, peraí, doutor Márcio, né, a Champions, né, ela acabou depois, né? Então, aí, eu queria conversar, doutor Thiago, até a tua visão aí, qual que é a tua opinião, né? Se pode, se não pode. O debate entre os dois. O debate entre os dois aí para a gente ter uma resolução do caso Messi agora. Messi. Esse caso do Messi, ele está muito interessante, porque, mais uma vez, a Covid-19 veio para causar realmente mudanças significativas no mundo e no futebol não foi diferente. No caso do Messi, existe uma previsão contratual que ele poderia rescindir o seu contrato no fim de uma temporada sem a necessidade do pagamento dessa multa. Porém, quando ele fez a renovação do contrato dele em 2017 até junho de 2021, foi trazida essa previsão contratual. Mas o que aconteceu? O Barcelona ele está tentando se valer de uma interpretação literal do contrato, ou seja, venceu lá atrás em maio, né? Junho, foi no corte da temporada, né? No corte. Era para ter feito o comunicado em junho, mas o que aconteceu? Isso, com data de 10 de junho, mas o que aconteceu?
houve a prorrogação da temporada. O Messi está se valendo da questão da prorrogação da temporada, que foi com o fim da Champions. Então, com o fim da Champions, findou a temporada dele, consequentemente, ele pode pleitear a rescisão do seu contrato e pedir a sua liberação sem o pagamento de multa. Mas o Barcelona diz que não, ele tinha que ter feito isso lá atrás. E o comunicado do Messi foi agora no dia 30 do 8, que ele não queria mais continuar e para fazer a rescisão. O que vocês acham? Então, Alex, eu vou aproveitar o gancho. A gente até estava debatendo aqui, no direito a gente tem uma expressão que a gente chama de hermenêutica, né? Hermenêutica, ela está interligada, né, para ser um pouco mais simples, a interpretação, né? Então, pela interpretação literal, né, que o Dr. Thiago bem colocou, o Barcelona teria razão, né? O Barcelona. Mas pela uma interpretação que a gente chama teleológica, mais ampla, né? Uma visão mais pragmática, né, do contexto, o Messi teria, né? E se a gente for para o campo prático, né? Para o campo prático, o campeonato foi depois. Então, o término, né, efetivamente, do campeonato foi depois, de fato, né? Então, nesse ponto de vista, né, partindo dessa ideia, entendemos aí, né, doutor Thiago, que o Messi sim teria razão, mas é discutível, é polêmico, né, um caso... É polêmico. Agora sim, doutor Márcio, só que para a gente ter uma resolução desse caso, a justiça teria que trabalhar muito rapidamente, porque o Messi, a carreira do jogador é curta, não dá para ser uma decisão da justiça daqui a 3 anos, o Messi tem que saber onde ele vai jogar daqui a 1 mês. Então como é que nós vamos saber? Como é que vocês acham que a justiça de lá vai solucionar esse caso, desportivamente falando até? Doutor Thiago, estávamos até debatendo ontem, né, sobre isso, uma situação que a justiça desportiva ela tem essa peculiaridade, né, de uma celeridade maior do que uma justiça comum. Quer debater, doutor Thiago? Acho que foi bem exato, o Alex comentou, foi o que nós estávamos ontem, né? Nesse caso, particularmente, o que tem acontecido muito no âmbito do futebol é que no Brasil isso agora está ganhando mais força, que é a questão da mediação, que quando as partes sentam para tentar compor acordo e trabalhar com o Instituto da Mediação. E no caso do Messi, tendo em vista essa necessidade de que se resolva tudo rápido, eu acredito que o método mais prático e o caminho que eu acredito que vai ser tomado é esse de sentar na mesa e resolver mediante negociação, mediante um acordo. Mas é tão polêmico porque o Código Espanhol ele diz o seguinte, que se os termos do contrato forem claros e não deixarem dúvidas sobre a intenção dos contratantes, será aplicado o sentido literal de suas cláusulas. O sentido literal é o que o Barcelona está querendo usar, mas o contrato não deixa de ser claro, porque tem essa previsão, mas a partir do momento que houve a prorrogação da temporada, não ficou mais tão claro assim. Então precisa ter uma interpretação, até como o doutor Márcio pontuou, no meu ponto de vista, a interpretação do Messi se faz correta, ele tem direito sim a sair sem a multa, porque se está lá até o término da temporada e foi prorrogada a temporada, ele se valeu da cláusula, a temporada acabou, então ele acabou a temporada para ele se valeu dessa previsão. E outra coisa, hein, gente, um acordo aí entre as partes nesses moldes, eu fico pensando como é que é um acordo entre os dois, porque um quer sair de graça e o outro só quer receber 700 milhões. Quer dizer, imagina, qual que é o meio termo disso? Olha, eu quero sair de graça e o outro quer 700 milhões, então paga 350 milhões. Quem quer sair de graça não quer pagar 350 milhões de euros. É verdade. É um negócio maluco. Como é que vai achar um meio termo disso? Não tem meio termo, quer dizer, não tem acordo para isso, não existe acordo. Complicado. Pagar 100 milhões é muito pouco para quem quer receber 700 milhões e é muito para quem quer sair de graça. Um caso emblemático, muito emblemático. É um negócio maluco, cara, um negócio louco. Bom, gente, eu falei para vocês que 1 hora de programa é pouco. Quem sabe ano que vem a gente faz 2 horas de programa. É o seguinte,
Vamos rapidinho, então, fazer uma rápida pincelada naqueles dois casos que eu mencionei no começo do programa. No caso do Jô, eu quero rapidinho a opinião de vocês. Nós vamos até soltar a imagem do Jô naquele lance do jogo contra o São Paulo. Olha aí, a gente está vendo a imagem. O que vocês acham particularmente que vai acontecer? O Jô, que pelo artigo em que ele foi incluso aí pelo STJD, pode pegar até 12 jogos de suspensão, porque ele foi incluso no artigo que corresponde à agressão, não é isso? Sim. Sim. A gente estava debatendo com o Dr. Tiago, Alex, bem interessante, e acho que talvez um dos debates aí seria, a gente até debateu, tá, mas como é que seria essa agressão ou não à luz da legislação, né? Foi um soco, até trouxe a alusão boxe, né? Mas foi uma agressão ou não, primeiro surgiu essa dúvida. Mas eu acho que talvez a questão mais emblemática, juridicamente falando, porque o próprio VAR, né, constou isso em súmula ou não, né? Então, não constou em súmula. Então, talvez esse seja uma questão a ser abordada pela defesa. Não é esse mesmo? É um caso diferente, porque isso escapou até do VAR, coisa que é difícil hoje em dia, porque isso aí foi o São Paulo que descobriu essa imagem na televisão, o São Paulo que denunciou, que pediu para o STJD denunciar, e aí o STJD acolheu a denúncia do São Paulo e denunciou a posteriori o Jô. Então, assim, o negócio meio que está fugindo do normal, né? O normal é acontecer do jogador ser expulso e ser denunciado depois, né? Exatamente. E aí, talvez esse ponto também, né, doutor Tiago, também tem essa questão da arbitragem também, existe uma previsão, né? Então, houve uma omissão, né? Então, não há uma culpa da arbitragem. A gente debateu bastante aqui também em relação à agressão. Foi agressão, efetivamente? Ou foi empurrão? Então, acho que, para os dois lados, argumentos, né? Mas eu queria ver a opinião aí do doutor Tiago também, porque o debate também é bem amplo. Seria bem amplo aí também, Alex, sobre esse caso. No artigo que ele foi enquadrado sobre agressão, que é o 254A, pelo movimento dele, ele desferiu o soco. Ele fez o movimento do soco. Na interpretação, olha aí, na interpretação literal do Código de Justiça Desportiva, ele deve sim ser punido. Eu acredito, não sei se ele pega os 12 jogos, dependendo da defesa, do entendimento dos auditores e tudo mais, eu não sei se ele pega os 12 jogos, mas que foi uma agressão, ele fez um movimento. Mas o que eu acho interessante é que se discute a aplicação da pena para o Jô. Mas e os árbitros? Também tem uma previsão literal no Código de Justiça Desportiva que os árbitros que deixam de observar as regras da modalidade, eles também devem ser punidos. Então, nesse caso, é que se o VAR deixou escapar, os árbitros de campo, principalmente, deixou escapar, será que vai ter punição para eles também? Pois é. Eu acredito que deve ter. Foi que então, você vê como que é uma questão bem polêmica também, envolveu toda essa quantidade de pessoas. Então, assim, agora, vou fazer com vocês igual eu faço com os repórteres quando tem jogo de futebol. Palpite dos dois. O Jô será punido nesse artigo ou vocês acham que eles vão conseguir aliviar aí, vai para algum outro artigo e vai ser reduzida aí a eventual punição ou nem punido vai ser? O que vocês acham? Vamos começar. Eu acho que tem punição, mas talvez uma pena mais branda, porque não foi uma agressão, como eu usei, se a gente pegar o caso concreto, não é um cotovelaço que tem no futebol, né? Uma agressão mais contundente, né? Ali né? Ele fez um movimento, acho que quando ele fechou os punhos, então acho que ali pode ser preponderante, sim, na decisão para haver uma pena, mas talvez não talvez uma pena mais branda, né? Sim. O compacto vai ser mais, vocês vão mais ou menos na mesma linha, é isso? Sim, compacto do mesmo entendimento. Eu acredito que ele vai ser punido nesse artigo, mas não com a pena máxima. Tá bom. A pena nesse artigo aí é de 4 a 12 jogos, é isso? 4 a 12 jogos. Então vocês acham uma pena mínima aí, 4 jogos? Acho que ele pega? Eu acredito que por aí. Foi aquele soquinho, aquela cutucada, né? Posso dar meu palpite? Posso dar meu palpite de enxerido? Sim. Eu acho que eles conseguem mudar o artigo, vai para aquela coisa de ato hostil, não tem ato hostil, que é um negócio meio... Advertência, pena de advertência. Eu acho que eles vão para um ato hostil que é de 1 a 3 jogos, um negócio assim, vai pegar um jogo, aí eles entram com
aquele efeito suspensivo, não pega em nada. Eles não vão pegar... Não vai pegar em nada, João. Tem que livrar a cara do VAR, né? Por falar em VAR, para fechar o jogo legal de hoje de estreia, que foi sensacional, já adianto aqui, que foi muito legal. Para fechar, por falar em VAR, olha só o que o Gatito Fernandes, goleiro do Botafogo, fez. Um monte de gente já viu, a maioria já viu, mas quem não viu, veja agora. Quem viu, veja de novo. O que vai acontecer com o Gatito Fernandes, minha gente? Ele ficou feliz da vida com o VAR e foi lá e arrebentou com o VAR. E aí, ó, o que pode acontecer com ele? Ó, ele foi lá e quebrou o VAR, pronto. Vocês querem ferrar com o meu Botafogo? Então tchau, VAR. E aí? Esse aí, Alex, aí realmente aí é uma questão, eu acho que aí não há discussão, acho que penalidade vem, né? Já vou antecipar meu parecer, né? E as próprias declarações dele pós, aí ele pediu desculpas, né? Salvo engano, acho que há uma declaração dele aí do Gatito Fernandes. Então, acho que ali as imagens estão claras, né? Mas realmente, em termos de pena, aí tem. O doutor Thiago, queria ver a opinião do doutor Thiago aí também. Eu para mim, esse caso, eu não tenho dúvida, né? Do Jô, olha, eu confesso que tem duas linhas. Mas o do Gatito Fernandes, para mim, eu não tenho dúvidas. É que há uma penalidade e eu acho que encaixaria aí numa pena, assim. No caso do Gatito, eu também acho que vem pena. Isso aí é incontestável, né? Isso aí foi... Ele quebrou o equipamento e tem essa previsão, né? Tá bem nítido que invadir local destinado à equipe de arbitragem ou local da partida, prova equivalente durante sua realização, inclusive no intervalo, passível de 1 a 3 partidas de punição. Então, além dele ter invadido, ele quebrou, né? Ele saiu bem bravo. Vai ter que pagar, vai ter que pagar Alex, a multa. Eu acredito que esse aí não tem escapatória. Talvez pegue até a pena máxima. No direito nós temos uma frase, contra fatos não há argumentos. Aí realmente fica mais, ali acho que está claro, né? Não foi para a súmula, inclusive, então acho que fica um pouquinho mais complicado aí, uma eventual defesa do Gatito Fernandes. Bom, minha gente, eu quero agradecer demais, falar que foi muito bom esse programa de estreia, o nosso jogo legal, daqui a um mês aproximadamente, né? Um mês, quando a gente fala, são 30 dias exatos, não serão 30 dias exatos, mas a sexta-feira mais próxima, daqui a um mês, voltaremos com a segunda edição do Jogo Legal, com outro tema, com novos lances, para a gente trazer para o público aqui do meu canal do YouTube, né? E trazermos também para mais perto do nosso torcedor as leis do esporte, mais perto de você, aqui no meu canal do YouTube. Doutor Thiago Elias, doutor Márcio Sturmhobel, né, da FFA Advogados. Foi muito legal ter vocês aqui no Jogo Legal e espero vocês de volta no nosso segundo programa, na nossa segunda edição do Jogo Legal. Doutor Thiago, doutor Márcio, muito obrigado, hein? A gente que agradece e esperamos que tenhamos conseguido atingir o objetivo de que o público tenha entendido o juridiquês. Obrigado. Obrigado, Alex, pelo convite. Aí uma honra, né? E aí, para finalizar, né? O doutor Thiago falou que sou gremista, né? Mas hoje eu vim de verde, tá, Alex? Aqui é o Palmeiras, ó. Muito obrigado pela homenagem. Rapaz, eu de preto e branco. Faltou vermelho para o doutor Thiago, que é São Paulino. Faltou vermelho. Um abraço, até a próxima. Até a próxima sexta-feira. Até a próxima. Obrigado, grande abraço. Valeu. Obrigado, gente. E se inscrevam no canal, hein? Se inscrevam no canal aqui. Estamos crescendo, vamos crescer juntos. Um grande abraço da minha parte. Tchau.